Boa tarde, eu me chamo Lenita Butti, sou faixa marrom de judô, mas aqui eu estou enquanto representante do coletivo de judô Joshibu, que é um coletivo feminino de judô. A gente surgiu não tem muito tempo com um grupo de estudos de judô composto só por mulheres, então a gente criou essa página e o coletivo para criar um canal de comunicação e de divulgação, de discussão sobre tudo que envolve o judô feminino no Brasil, né, e no mundo, mas principalmente no Brasil. Então, a gente escolheu como símbolo, na verdade foi a ideia de uma sensei do nosso grupo, que é o tsuru, que vem muito da ideia de que nós, assim como no origami, a gente precisa se dobrar e se desdobrar para conseguir viver dentro desse mundo machista, principalmente dentro do judô, né? A gente sabe muito bem como é que é. E aí, no meio dessas dobras todas, a gente acaba vivendo uma coisa muito mais bonita, com asas e que, pô, muito mais incrível do que a gente imaginava e muito além daquilo que se espera da gente, né? E, bom, a linha branca do nosso símbolo também tem uma polêmica, a famosa linha branca das faixas, de judô, que a Gabi com certeza vai conseguir explicar muito melhor do que eu. E Joshibu é uma homenagem a Joshibu, a primeira escola de judô feminino fundada por Jigoro Kano. Gabi com certeza consegue explicar isso muito melhor do que eu. Mas então, falando aqui da nossa incrível convidada, nossa primeira live do nosso coletivo, inclusive fica aqui o convite. Se alguma mulher judoca quiser participar do nosso grupo de estudos, é só mandar uma mensagem no Instagram que a gente responde. E aí a gente quer só agregar. Temos muitas mulheres já. Acho que passamos de uma centena, mas enfim. Falando da nossa convidada, Gabi, prazer. A gente nunca se viu ao vivo, né? Mas prazer. Gabriela de Souza é professora de Educação Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, faixa preta, terceiro dan de judô, ex-atleta, pesquisadora com mestrado e doutorado sobre a história do judô feminino e escritora do livro Mulheres do Tatame, a história do judô feminino no Brasil. Então, uma ilustre convidada. Boa tarde, boa noite já, Gabi, de novo. A palavra é toda sua para você contar para a gente essa história incrível que ninguém conta e que a gente leva anos para descobrir que existe. Então boa noite todo mundo está entrando aí, as amigas. E é engraçado que nesse momento de pandemia a gente já está se sentindo tão íntima, né? Mesmo por redes, né? Com certeza. Eu estou sentindo super amiga de um monte de gente que eu nunca vi. E do Brasil inteiro, né? E assim, eu fico muito feliz de fazer essa abertura até, porque é um grupo que foi feito, o Joshibu Coletivo, né? Ele foi feito a partir de um grupo que se reuniu por conta desse movimento da internet, né? As pessoas começaram a se conhecer por lives que a gente foi fazendo, outras pessoas fazendo, um foi seguindo o outro no Instagram, e a gente conseguiu criar essa rede maravilhosa, né? E já tem um grupo de mulheres de judô só dos veteranos, que aí você não poderia entrar, porque você é novinha ainda, só depois dos 30. Em breve, em breve. Então, assim, também tem esse grupo de mulheres que já existe há muito tempo, esse grupo de mulheres dos veteranos, né? Então, são movimentos que estão conseguindo se legitimar, eles estão conseguindo se unir a partir dessas lives e desses encontros na internet. E aí surgiu, né, o Joshibu Coletivo, que foi esse pensamento literalmente coletivo, e que mais você e a Raquel levaram adiante, né, abraçaram demais esse projeto. E mais a gente faz toda a parte de divulgação, assim, eu gosto de dizer que eu só deixo muito bonito tudo que a gente aprende e estuda lá, né? Não, e ficou mesmo, porque aí vocês vão e com os textos das participantes é que vão alimentando a página, né? Então várias já contribuíram e muitas ainda vão contribuir com certeza. Então eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ser um tsuru, porque eu sou apaixonada por origami. Então assim, eu falei, que coisa, de onde saiu esse tsuru, que eu adorei. Inclusive foi a ideia da sensei Raquel Tsuru. Quando a gente estava pensando num símbolo junto, quando ela falou Tsuru, eu falei, é isso, não tem mais, isso aí. Ela, acho que no dia seguinte eu mandei para ela já o desenho, ou 2 dias depois, ela adorou e aí desandou e tá como tá hoje, tudo certinho já, organizado. Lindo, lindo, lindo. Fico muito feliz de fazer essa abertura, porque aí fica aí um registro, né, do que realmente vai representar pra gente esse coletivo Joshibu, né, até pelo próprio nome, como foi escolhido, né. Então eu fiquei muito feliz com esse convite e, assim, fico feliz de ser você fazendo essa live, né, começando e abrindo esses trabalhos, você também abrindo com lives, essa aqui é a primeira de muitas que você vai fazer. E assim, o que eu tenho para contar, né, tanto que você falou do livro, ele foi produto do mestrado, né, então depois que eu terminei o mestrado em 2008,
é que a gente entrou com um processo lá de fomento para fazer o livro saiu em 2011. E só agora, em 2020, que as pessoas estão ouvindo essa história. Então, para você ver como é que as coisas demoram para circular. Fala. E a pandemia está permitindo que a gente possa se escutar e saber um pouco mais sobre a história do judô feminino brasileiro, uma história que foi contada em 2008. E é interessante também perceber o seguinte, foram centenas de mulheres que participaram do judô feminino brasileiro desde que o judô entrou no Brasil. São centenas. Mas essa pesquisa ela foi feita com algumas delas. Então, no final das contas, porque pode parecer, mas você não falou do evento tal, não falou do evento não sei o quê, não falou disso, não falou daquilo. Mas é porque, na verdade, o que a gente conta é uma história de dificuldades, uma história de enfrentamentos, de sucessos de algumas mulheres que, no final das contas, vai representar o sucesso de todas, a dificuldade de todas. Né? Então, no final das contas, as histórias elas vão se repetindo, com algumas particularidades. Que é óbvio que uma mulher do Espírito Santo teve um tipo de dificuldade do que uma outra mulher do Rio de Janeiro ou de São Paulo, principalmente São Paulo, onde você tem uma concentração muito maior de mulheres desde o início. Mas o Sul tem uma outra experiência, então é óbvio que essas particularidades vão dar um quê a mais para as histórias de vida, para essas narrativas. Mas a construção do judô feminino brasileiro, aí ela tem uma história de dificuldades, de situações de políticas e tudo mais, que aí foi igual para todo mundo, né? Então, eu queria deixar bem claro que essas fontes, né, para a gente contar a história do judô feminino brasileiro, essas fontes, elas foram dessas entrevistas, né? Então, elas traziam os documentos delas, né? Eu fui convocada nessa competição. Então, quem eu não entrevistei, óbvio que não falou, e alguma competição, algum evento pode ter ficado de fora. E, para voltar assim na cronologia, né, com relação a quando que o judô começou mesmo no Japão, é pior ainda. É pior ainda, porque existem poucos documentos, não que existam poucos, mas os documentos eles estão muito concentrados no Japão Kodokan. Então, realmente é uma coisa que você tem que ir lá para ver qual é. Não é uma coisa, mesmo hoje, em 2020, você não vai entrar na internet e vai achar super disponíveis esses documentos. Você não vai jogar lá em japonês que seja, digitando histórias do feminino do Japão, que você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Então, é um outro tipo de investigação que você vai ter que fazer. Por isso que eu estou mandando esses e-mails agora. Mandei para a FIGE. Mas a FIGE não é a Kodokan, que aí você já tem um outro problema, né, que leva a gente a outros estudos, outras situações, mas que faz com que a gente fique com algumas situações, assim, ou sem explicação, algumas coisas que tem cortes temporais. Mas o que aconteceu entre o ano tal e o ano tal? Aí existem essas lacunas por a gente não ter acesso a alguns materiais, né? Então, por exemplo, a Nagai, né, a Silvana Nagai, não sei se ela está aqui acompanhando a gente, mas ela foi ao Japão recentemente e ela tem muito material, a federação está usando o material dela agora, está promovendo vários cursos. Ela hoje, que eu acredito, eu posso falar do Rio de Janeiro com toda certeza, mas eu arriscaria dizer até que do Brasil, a Nagai é a pessoa que mais tem informações sobre o judô feminino do Japão, como está hoje. Né? Então, assim, eu acredito que ela seja essa pessoa, porque ela esteve lá recentemente e ela foi para lá para entender como é que é esse judô feminino, mas tem que ir para lá para entender. Então, assim, ela é uma pessoa que ela é uma fonte assim, riquíssima de material para a gente saber como está hoje o judô feminino no Japão. Mas, dos documentos que contam sobre como estava naquela época, são bem poucos, né? Então, eu tentei reunir um pouco desse material para tentar explicar como que o judô até chegou no Brasil para que a gente possa fazer, né? Então, essa que é a construção do material. E é uma história muito difícil de registrar, né? Porque muita coisa acontecia, as pessoas não registravam, e eu não sei se isso está certo, mas a impressão que eu tenho é que como a mulher sempre foi vista como menos, os registros também são menos, né? Tipo, se dá menos importância, então se registra menos, se cataloga menos as coisas, né? Então eu imagino como deve ser difícil encontrar tudo isso. A gente ainda tem sorte de ter vários desses nomes vivos ainda, né? Como a própria Nagai mesmo. Então a gente ainda tem essa sorte, né? Exatamente. Então, por exemplo, é tão recente tudo isso que eu tenho lido muito sobre, por exemplo, a comissão de equidade de gênero que a FIGE tem. A FIGE tem uma comissão de equidade de gênero. Né? A gente pode falar um pouco mais disso mais para o final. Mas se existe essa comissão, e essa comissão existe desde 2017, 2018, as primeiras reuniões. Então, assim, é muito recente até essa construção dessa equidade, mas é FIGE, como eu estava falando, existem as diferenças daquelas instituições que querem modernizar as coisas e o Kodokan, que é mais voltado para as questões tradicionais. Né? Então, assim, que judô é esse que chega no mundo? O judô FIGE ou o judô Kodokan? Qual é o judô que chega no mundo? Qual é o judô que vai chegar primeiro?
O judô que vai pela comissão de equidade de gênero ou é o judô tradicional da Kodokan? A gente não tem mais a Keiko Fukuda para levar o judô para o mundo. Não tem mais uma japonesa que o Jigoro Kano botou para ir para o mundo. Quem vai ser essa mulher da Kodokan que vai para o mundo? Existem essas mulheres que têm esse interesse. Né? Mas aí existem outras questões aí que têm que ser investigadas. Eu não sei responder de fato. Eu só estou trazendo as questões aqui, estou trazendo perguntas, não estou trazendo respostas para isso. Então, até começando a falar um pouco sobre isso, Jigoro Kano, a gente tem que dar esse valor para ele. Jigoro Kano foi muito à frente do tempo. Jigoro Kano é realmente... cada dia que eu estudo judô, cada vez que eu estudo judô, eu fico cada vez mais fã do Jigoro Kano. Porque, assim, cada textinho que eu vou lendo, cada texto que eu vou lendo, eu vou vendo como que ele era à frente do tempo. Aí volta e alguém vai mandando, olha isso daqui. Caramba, o cara é muito à frente do tempo. E aí eu fico lamentando até alguns momentos, eu vejo assim, gente, ele morreu muito cedo. Ele tinha que ter vivido no mínimo 100 anos. Mas, infelizmente... Porque, assim, o judô feminino seria outro no mundo se ele não tivesse morrido. E ele levou isso para o mundo, né? De deixar as mulheres fazerem porque ele entendia que isso ia fazer bem para elas. E ele, em certa medida, ele acompanhava um pouco essa questão das mulheres não poderem fazer tudo que os homens faziam por conta da sua compleição corporal. Né? Com relação a se lesionar, né? Com relação até da questão reprodutiva, seria afetar ou não. E nisso ele consultava, ele não tirava conclusões da cabeça dele. Ele estava sempre cheio de informações no entorno dele, né, procurando pessoas especializadas. Tanto que ele tinha departamentos de médicos, ele tinha na Kodokan, acho que eram 12 ou 13 departamentos de estudo na Kodokan, e um deles era só para estudar o judô feminino, os impactos da medicina, porque eram estudos só de medicina. Então era para lesões, era para saber, em termos de o Serioku Zenyoku Kumin Taiku, né, que é um dos kata, que são mais ginásticos, o impacto dele para a vida das pessoas e para as meninas pequenas, para os escolares. E num deles ele tinha o judô feminino, para estudar o judô feminino. Né? Então ele tinha essa preocupação, não, peraí, todo mundo pode fazer, mas como? Qual é o embasamento científico que a gente vai trazer para isso? Então a gente tem que dar esse valor para o Jigoro Kano, assim, 1000%. Com certeza. Eu lembro, inclusive, de alguns textos que você mandou pra gente ler no grupo, que tinha a descrição de como é que o Jigoro Kano fazia. Ele treinava e ele sempre fazia o treinamento e aí anotava e fazia as análises, que era uma análise e depois não, é um eterno estudioso, né? Jigoro Kano foi um pesquisador eterno, né? Até o seu último dia. Então, acho que assim, eu gosto muito a gente tem sempre que lembrar do Jigoro Kano como, não só como o cara que criou o judô, mas também o que isso representa e como é que ele lidava, como é que ele se comportava, né? Nesses últimos tempos, estudando com vocês, eu só vejo assim, como eu, antes de estudar, via ele apenas como uma pessoa que criou uma filosofia de vida. Hoje em dia, eu vejo ele como um eterno estudioso, como um pesquisador, como, sim, uma pessoa muito à frente do tempo, assim. Se a gente pensar na época, ele era totalmente disruptivo, né? Exatamente. Não, e a gente tem que dar esse valor porque ele deu essa oportunidade para algumas mulheres fazerem judô, né, em momentos diferentes. Então a gente tem uma primeira mulher fazendo logo que o judô foi criado, depois uma outra mais à frente, com a esposa, com as amigas da esposa, e depois você tem a criação de fato do Joshibu em 1926, né? Em que aí você tem uma escola só para mulheres e que mesmo assim ele deixou aquela coisa separada, selecionou alguns instrutores específicos que ele sabia que iriam lidar bem com aquelas mulheres, né? Então ele foi separando esse tipo de coisa. E uma coisa que é interessante a gente perceber é que ele conviveu muito pouco tempo com o Joshibu, né? Ele conviveu até foi em 1938 que ele morreu, então a Joshibu foi em 1926, se parar para pensar proporcionalmente com o que ele conseguiu fazer pelos homens, né? Aquele tempo todo, e até das mulheres que já vinham acompanhando ele desde antes mesmo da Joshibu, você vê que a mudança que teve em termos de avanço. O que não avançou no judô feminino até a morte dele? Né, os acontecimentos, a gente tem justamente aqui com o Fukuda indo para os Estados Unidos difundir o judô, foi quando ele estava vivo ainda. Você tem as primeiras mulheres recebendo a faixa preta, você tem mulheres recebendo o quarto dan. Depois que ele morreu, ninguém mais recebeu nada, parou tudo. A Kodokan se engessou num formato, ele parou no tempo praticamente. Né? Então você tem aqui com o Fukuda, por exemplo, né, que é o ícone do judô feminino mundial, ela fica parada no quinto dan há muitos anos. Muitos anos, ela esperou 30 anos para receber um dan, aí esperou mais 20 para receber outro. Então, por que fica parada? Teve uma aluna dela que foi a Kodokan pedir para darem o dan para ela e falaram para ela. Falaram para a aluna dela: a mulher não merece ganhar, não precisa ganhar mais do que quinto dan. Então, assim, se o Jigoro Kano tivesse vivo nesse momento, eu acredito, não, óbvio, nunca saberemos, lógico, mas eu acredito, pelos avanços que teve enquanto ele estava vivo, que isso não teria sido um problema. Ele teria dado o jeito dele de
enfrentar mais essa coisa para que as mulheres tivessem uma representatividade. E a participação das mulheres, ela ficou engessada por muitos anos, principalmente as japonesas. As japonesas mesmo, elas foram ter a primeira competição nacional feminina foi em 1978. Foi a primeira competição feminina nacional japonesa. A Europa já tinha competição desde a década de 60. Já tinham associações desde a década de 50. A Europa já tinha associação de mulheres, associação disso, associação daquilo. Já tinha a Hatsukano Kogi nos Estados Unidos, lutou até em competição, lutou em competição de homem, porque faltava gente para completar a equipe. Ela cortou o cabelo, amarrou os peitos e foi lutar. No final viram que ela era mulher, deu uma confusão aquilo tudo lá, colocaram até o nome campeonato masculino, que é para ter certeza que não podia mulher. Deu uma confusão danada aquilo tudo, e os relatos dela são incríveis, né? Falando que não tinha banheiro, não tinha banheiro feminino nessa competição, então assim, porque não podia mulher mesmo. Então, você tem aí depoimentos, você tem narrativas desse período da década de 50, de 60, que são assustadores, se você parar para pensar, né? São assustadores. E aí você chega aí no final dos anos 70, e você vai ter o primeiro campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial de fato, né? Mas antes de a gente falar do mundial, a gente tem que falar das brasileiras, né? Porque a gente já tem as brasileiras fazendo judô. Como é que esse judô ele atravessou aí para chegar aqui no Brasil, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica conhecendo o judô por quem sobe no pódio, né? A gente fica conhecendo o judô por aquelas pessoas que ganham medalha, que estão na mídia, aquelas pessoas que têm um nome mais familiar pra gente. Só que existem muitas anônimas que foram tão importantes quanto as medalhistas. O judô tem essa característica de mulheres, muitas mulheres que não subiram ao pódio, mas que sem elas, essas não teriam subido no pódio. Elas não teriam subido. Então a gente tem, por exemplo, quando o judô chega no Brasil, aí, no período que se conta da história, né, no iniciozinho do século XX, né, lá 1920, 1910, né, por aí. Aliás, a marca, acho que chegada mesmo é 1914. É uma coisa assim que quando falo que é o que chegou mesmo, né? E aí você tem as mulheres começando a fazer, provavelmente, já na década de 50, já na década de 40. Por quê? Ou eram filhas dos caras dos japoneses, que não tinham filhos homens, botavam a mulher para fazer, ou você tem as mulheres que olhavam aquilo e falavam assim, da mulher dava dando para poder fazer, ela pode fazer, tinha mulheres fazendo escondido, da própria família. Imagina se isso seria possível. Em 61, a gente tem na Escola de Educação Física do Exército, foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem uma japonesa que veio visitar o Brasil junto com o pai, que o pai veio fazer a apresentação de Nagano Kata, a Kimiya Kihara, e ela dá aula para quase mais de 20 mulheres na UFRJ. Elas fazem aula de judô feminino. Foram fazer aula de judô em 1961. Então você já tinha mulheres fazendo judô no Brasil. Você já tinha as mulheres tendo contato com o judô no Brasil. Aí a gente tem um relato, tem um livrinho, né, que é da Eiko Suzuki, uma paulista. É um livrinho que ela conta na história dela, Memórias de uma Faixa Preta. Porque ela vai contar o que foi. Ela foi a primeira faixa preta, uma paulista, foi a primeira faixa preta da América Latina, mas não foi reconhecida. Não foi reconhecida porque não existia Confederação Brasileira de Judô e nem existia mulher faixa preta, por quê? Não existia. Como assim mulher pegar faixa preta? Mulher nem pode fazer judô? Por quê? Porque existia uma lei que proibia as mulheres de fazerem judô e algumas outras coisas, né? Futebol, levantar peso, corridas com saltos, porque os médicos acreditavam que isso faria deslocar o útero delas, né? Então tem assim, relatos assustadores com relação ao que as mulheres não poderiam fazer, sempre no discurso do ser reprodutiva, né? Sim. O quanto que os filhos seriam saudáveis para defender a sua pátria. E era assim no Japão, era assim em muitos países, no Brasil não foi diferente. Então, a gente tem essa situação da Eiko Suzuki, em 1963. A gente tem a Léa Linhares, que é uma outra também, que acabou também ganhou a faixa em 1969, mas também não foi reconhecida, né? Inclusive, a gente teve a graça de recebê-la no nosso grupo essa semana, né? Então, tem até um artigo escrito por ela, pelo pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul, que é um pessoal que tem um centro de memórias muito bom. Eles entrevistaram várias celebridades, aí, se a gente pode dizer assim, do judô do Sul dessa época, né? Como a Yara ou a Eliane Pintanel, também foram entrevistadas por esse grupo da Federal do Rio Grande do Sul. E aí você tem essas pessoas que tiveram passagens pelo judô quando o judô não poderia ser feito. Então, ler esses depoimentos é uma coisa assim, pra gente hoje dá até um certo mal-estar, né? Saber o que essas pessoas passaram. Mas, pois é, e dando aula, né? A pessoa dava aula, era instrutora, já era instrutora ajudava o professor, o sensei,
já tinha toda uma responsabilidade ali no entorno, e mesmo assim essa faixa preta não era reconhecida, né? Então, assim, é bem... Assim, é triste, né? É bem triste mesmo. Mas aí a gente avançando no tempo no Brasil, a gente tem essa lei que ainda proibiu, desde 1941, essa lei proibindo elas de fazerem atividade. Então, na verdade, elas não poderiam nem competir. Eram apresentações de kata que elas faziam, né? Eram apresentações, tinham apresentações... Eu mesma participei de umas apresentações dessas, que botavam a gente vestida a paisana, com um monte de homem vestido de judogi para fazer apresentação escola, fazer apresentação de coisa assim, olha como é que o judô funciona para as meninas como defesa pessoal. As meninas dessa época faziam esse tipo de coisa, demonstrações que o judô funcionava como defesa pessoal. Mas nunca você lutando, era catar ou fazendo uma demonstração que aquilo ali funcionaria, né? E aí a gente chega em 79, que aí a gente vai ter a primeira participação, de fato, das mulheres em competição, que é em 79, que aí é um relato contado de várias formas, né? Porque esse tipo de pesquisa que eu faço, que se chama história oral, você colhe os depoimentos. E você vai pegando os documentos, ó, tem um documento que mostrou isso, tem um documento que mostrou aquilo. E no final o leitor tira a conclusão dele. Então a gente tem os depoimentos de que as meninas, 4 delas, 3 filhas do Mamed e uma filha do Takeshi, do Ueda, que é a Kimie, que era a Kazuê Ueda. Ela, junto com as filhas do Mamed, foram para o Sul-Americano de Montevidéu para lutar um Sul-Americano, porque os homens estavam competindo já desde 54, que foi o primeiro campeonato mundial, 56, eu acho, não lembro. E os homens já estavam competindo, e elas só foram... E as mulheres na América Latina já estavam competindo, e o Brasil começou a perder as competições. Ah, não podemos mais perder a competição. Então, vamos botar as mulheres. Ih, mas não pode viajar porque a mulher não pode competir. Como é que vai fazer? Ah, vamos trocar de nome, bota elas com o nome de homem, quando chegar lá a gente vai lutar, elas lutam no feminino mesmo. Disseram que foi assim que aconteceu. E outras pessoas disseram não, a gente foi e foi vendo o que dava. Conseguiram viajar, chegamos, voltamos, e aí de fato aconteceu do Conselho Nacional de Desporto repreender a confederação naquele momento, a Confederação Brasileira de Judô, e já existia a Confederação Brasileira de Judô. E aí repreenderam eles, só que naquele momento, da própria história do Brasil mesmo, já não cabia mais aquela lei, né? Então, em 79, essa lei foi revogada, e aí em 80 teve o primeiro campeonato brasileiro de judô feminino, e existem alguns registros, que inclusive eu estou correndo atrás, até com umas colegas lá do nosso grupo, que tem uns lugares que falam que o primeiro campeonato estadual que serviu de seletiva para esse brasileiro foi no Pará. Né, foi o primeiro estado. A gente vai ter que investigar um pouco mais para saber onde estão essas pessoas, né, quem são essas mulheres, né? Enfim, acho que é interessante de saber essas origens também, né? E é interessante os relatos do primeiro brasileiro, porque elas falam assim, gente, onde é que estavam essas mulheres todas? Onde é que estava esse povo? Na minha academia tem eu mais uma, ou eu, só elas ficavam assim, e de repente quando elas chegaram no brasileiro, que foi lá no Rio, quando elas chegaram lá, elas ué, tanto de mulheres daqui, mulher pra caramba, todas as categorias cheias, lotadas, assim, e as campeãs é que foram pro campeonato mundial, tanto que o brasileiro foi em outubro e o mundial foi em novembro, foi uma coisa assim, uma em cima da outra, muito em cima. E elas acabaram indo com uma equipe completa para Nova York, que é onde foi o primeiro campeonato mundial, que também foi muito interessante o relato, porque muitas delas estavam saindo de uma comunidade direto para Nova York. Né? A gente tem relatos interessantíssimos das pessoas que tinham só um universinho delas bairrista ali, e de repente está em Nova York, de repente você vê dentro de um avião, indo para algum lugar, nunca andou de avião na vida, e está indo para o Campeonato Mundial de Judô. Pô, como assim? Campeonato Mundial nunca se imaginou nessa situação, e o relato delas contando assim, tava ouvindo meu nome lá em algum lugar, tava ouvindo meu nome no áudio, mas não sabia o que era, e tava me chamando para lutar. Estavam me chamando, já era minha hora de lutar, e a pessoa estava voando, estava vendo a paisagem, uma chegando de um ponto turístico, alguma coisa assim, porque foi uma cena assim, elas não tinham noção do que estava acontecendo. Né? Então é muito interessante esses relatos, porque representam também como que o judô feminino é levado. Né? A própria escolha da técnica que foi, né? A gente tem aí vários momentos da história do judô feminino que conta a participação das técnicas, como que foi a participação das técnicas. Né? A Rose Claire não foi a primeira técnica feminina do judô brasileiro. Tiveram outras técnicas. Mas o que aconteceu com essas outras técnicas? Elas não eram efetivas. Né? Elas não eram, tipo assim, aquela ali é a técnica. Não. Era para aquela competição se selecionava alguém. Né? E aí existem várias situações extremamente polêmicas de muitas mulheres que foram selecionadas para ir como técnicas e que sequer tinham colocado judogi na vida. Uma vez na vida, não tinham.
Elas eram, às vezes, esposas de presidentes de federação, às vezes elas eram amigas de alguém, às vezes elas estavam lá no meio. Tem uns relatos, assim, que são bem assim, dentro do profissionalismo que é o judô hoje, essa é inacreditável, mas aconteceu, em alguns casos. Então a gente tem um cenário de um judô bem amador, né, um judô bem assim, vamos fazer porque a gente gosta. Isso dura toda a década de 80, toda a década de 90, esse cenário para as mulheres, porque as mulheres vão continuar durante 20 anos só indo para competições quando somava ponto, igual 79. Elas continuaram indo a competições só quando somava ponto ou quando tinha um interesse muito grande por trás da competição. Tanto que elas iam 2 a 3 vezes no máximo para competições internacionais. E muitas vezes essas 3 competições eram sul-americana e pan-americana. Né? Mas para a década de 90 é que você começa a ver essas mulheres indo mais para a Europa. Treinar, fazer mais intercâmbio por conta dos circuitos europeus que começam a aumentar. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Né? Então a gente tem... gosto de falar assim, que são pontos de virada do judô, vamos dizer assim, né? Pontos de virada do judô feminino, que a gente tem esse primeiro momento em que se oficializa, em que elas podem, de fato, ter o seu campeonato mundial próprio, né? E que durante um tempo o mundial ele acontecia junto com o masculino, acontecia junto, e depois do meio dos anos 80 mais ou menos, eles se separam, fica uma data para o masculino, uma data para o feminino, né? Então isso foi uma coisa interessante, mas que prejudicou as brasileiras, porque elas não foram a nenhum desses campeonatos mundiais nesse período em que foi separado. Elas foram quando era junto. Quando era separado, elas pararam de ir. Então, a gente tem uma lacuna enorme de participação em campeonatos mundiais. E aí, quer falar alguma coisa? Não, então, o que a gente vem entendendo disso é que a federação, no caso, o esporte no Brasil, as mulheres eram usadas quando precisava, né? Quando se necessário. E Exatamente. sempre vista como uma subcategoria, uma sublutadora, e de maneira totalmente amadora, assim. Eu não consigo imaginar o nível de descaso de pegar qualquer pessoa que nunca tenha colocado um judoki e botar pra técnica, assim. É bem impressionante, assim. E é incrível pensar porque, se eu não me engano, hoje em dia o judô feminino dá muito mais medalha que o masculino, não? Então, é perigoso a gente fazer um pouco essa comparação justamente por conta desse processo histórico, né? Porque eu estava falando dos pontos de virada, né? Então a gente tem o 1980 como ponto de virada, e a gente vai ter o próximo ponto de virada em 87, quando a gente tem a Mônica Angelucci e a Soraya André se classificando para os Jogos Olímpicos de Seul, que aconteceram em 88, como apresentação. Então, um outro ponto de virada foi esse, mas não apenas porque elas foram classificadas para esses jogos. Foi muito mais do que isso. Porque em 86, mais ou menos, 87, aí você vai ter a criação do Centro de Treinamento Santa Cruz. Né? Esse centro de treinamento, ele é muito interessante para a história do judô feminino brasileiro, porque por causa dele, muitas delas puderam conviver. Então, diferente de você chegar numa competição, que você vai participar de um brasileiro, hoje em dia tem brasileiro regional, não sei o que, não, mas naquela época era um brasileiro no ano e acabou. E aí você chegava e esperava um ano para, às vezes, ver aquela atleta. Né? Intercâmbio era alguns que aconteciam, intercâmbio ou outro, mas na década de 80 nem tanto. Eram mais assim, vamos participar da competição em tal lugar, fazer um amistoso, uma coisa do tipo. E o centro de treinamento fez com que, como a Mônica Angelucci e a Soraya André não tinham com quem treinar, inclusive os relatos delas são realmente assustadores também, né, com o que elas ouviam nesses treinamentos dos homens, não tinham mulheres para elas treinarem, e o Mamed vai e convoca, obriga as mulheres do Brasil a irem para Santa Cruz para ajudar elas a treinar. Mas até as cariocas, né, até por uma questão de acesso, de proximidade. Mas várias mulheres do Brasil acabaram aparecendo no centro de treinamento, e você vê essa frequência de encontros que ele começa a obrigar todo mês de janeiro, às vezes, dependendo da competição, mas eu trabalho, não interessa, você tem que ir, senão você vai ser cortada. E o que é interessante também é que ele obrigava isso tudo, a pessoa tinha toda uma dinâmica de vida, de dedicação, e na hora de viajar ela tinha que pagar, não era nada pago, era tudo do bolso. Né? Então, e você não tinha patrocínio, era catando, era uma coisa ou outra, e era sempre pagando valores absurdos, valores exorbitantes, que muitas vezes não conseguiam pagar. Foram muitas competições, inclusive, equipes que não era a equipe principal, não era a pessoa que tinha ganho a seletiva. Né? E que é um outro assunto também, que são as seletivas. Né? Essas seletivas em que muitos eram escolhidos porque sabiam que era a pessoa que ia pagar, ou porque sabia que... eu quero que ele vá por uma questão de interesse político. Então, isso aconteceu muito, tanto com homens quanto com mulheres. Isso aconteceu bastante na década de 80. E boa parte dos anos 90. Então a gente tem aí, o Centro de Santa Cruz, ela fez com que as mulheres se unissem, né? Se unissem para treinar, para se conhecer.
Ao mesmo tempo em que essas seletivas, que tinham esse interesse político por trás, fazia com que a rivalidade entre elas aumentasse. Então, muitas vezes, elas machucavam umas às outras durante o próprio treino para poder invalidar a outra para as próximas seletivas. Então, isso acontecia. E fora outras situações que mostravam assim, como que algumas mulheres elas tinham talento, né, estavam lá se classificando, estavam indo para as competições, mas elas tinham um limite do que elas queriam fazer, né, do tipo, tô classificada para competir, tá bom. Mas chegava nas competições lá fora, não ganhava nada, ou não rendia bem. E você ia ver, e muitas vezes elas queriam ir passear mesmo, né? Teve muito caso de mulher que queria ir passear, tanto que tem os relatos das que falam que porque a gente treinava forte, chegou numa hora que queria ganhar músculo e tudo mais. Não, ficar mulher musculosa não pode. Mulher musculosa vai ficar feio. Na hora que eu tiver que ir pra festa do campeonato tal, eu vou estar com um vestido, tomara que caia, vai ficar feio. Isso é uma coisa. Mas por delas mesmas. E por elas mesmas, né? Isso daí foi rompido, assim, radicalmente na virada dos anos 2000. Isso foi rompido, assim, foi uma coisa que nem parece que aconteceu, parece até que eu tô inventando, mas isso foram relatos de várias delas, várias, não sou eu que estou falando. Embora eu tenha vivido essa época e tenha visto isso, fui testemunha ocular disso, eu ouvi isso de outras pessoas. E, então, um outro ponto de virada, né, que foi essa questão esse contexto para os Jogos Olímpicos de Seul. Aí você tem a formação de uma equipe oficial para 92, né? Você tem essa formação, que inclusive até meu livro ele vai mais até 92, que eu vou contar justamente quando oficializa os Jogos em Barcelona, né? O livro vai até aí. Aí quando eu vou para o doutorado é que eu começo a investigar um pouco depois, mas aí eu vou em pessoas mais específicas, né? Na parte do doutorado. E que no final das contas atravessa a história do judô feminino brasileiro, porque muitas delas, principalmente a de Nancy, ela atravessou a primeira geração, ela pegou um pedaço da primeira geração, né? E ela atravessou até hoje, né? Até hoje quem está na seleção conviveu com ela em algum momento. As pessoas que estão hoje aí conviveram com ela. Então a gente tem aí 92, e é muito interessante você pensar em 92, porque eram muitas mulheres disputando muitas, mas eram muitas mulheres disputando vaga. E aí tem relatos assim, pessoas que se classificaram que muitas vezes perdiam as competições, mas ganhou a seletiva para os jogos. Né? Porque naquela época o ranqueamento era ranqueamento da categoria. Né? Então, eles faziam umas seletivas, mas também tinha os campeonatos que você tinha que fazer pontos. Então, tanto para os Jogos Olímpicos de Barcelona, quanto para Atenas, Atlanta, né, que veio depois, e Sydney, você tem pessoas, às vezes, que ficavam pontuando, porque tinha que pagar a passagem. Então a pessoa que pagava ia lá competir e marcava o ponto, mas quem era chamado era outro. Né? Isso foi acontecendo durante um tempo. Né? No final, eu até acredito que as diferenças técnicas entre as brasileiras não eram tão diferentes, não. Não sei se teria mudado o resultado, a história do que a gente fez aqui. Mas um acontecimento importante também, que a gente não pode deixar de falar, é a medalha da Daniela Zangrando em 95, né, quando ela ainda tinha apenas 16 anos, e ela é uma das pessoas que rompe aquilo que eu falei, sobre a questão da compleição corporal, né, dela não tá nem aí se ela vai ficar musculosa ou não. Ela é uma que já vinha rompendo isso, né, ela e um bom grupo de mulheres vinha rompendo esse estigma, né, já não estava mais preocupada se ficar musculosa ou não. Né, a gente também tem o próprio Geraldo Bernardes, ele também tinha uma participação incrível aí com relação à preparação física, que ele exigia, enfim, as pessoas, elas realmente começaram a perceber o quanto que a preparação física era importante, até porque elas começavam a apanhar para as cubanas, né? Então, apanhar para as cubanas tem que aprender por bem ou por mal. E aí viram que as cubanas eram massa pura, viram que só assim mesmo que elas poderiam ganhar. Então, um fato importante, né, que eu considero importante para o judô brasileiro, também é a entrada da Edi Nancy, porque a entrada da Edi Nancy, ela vem revelar, ela vem trazer à tona, ela vem mostrar para todo mundo, ela vem mostrar como que nós somos cruéis, como que o ser humano é cruel, inclusive dentro do próprio judô, né? Inclusive dentro do próprio judô, como que ela sofreu, né? A forma como ela sofreu, diferente de todas essas outras que eu falei, ela sofreu de uma forma diferente, né? Então a entrada dela nesse cenário é uma entrada que me impactou muito. Até o que eu entrevistei, né, e tudo mais, me impactou demais a forma como ela contou o relato dela. Isso aí tá lá na tese para alguém, se alguém quiser ouvir. Ela não quis mudar nenhuma palavra do que ela falou, porque eu devolvi para ela, né, a entrevista. Falei, você quer mudar alguma coisa? Ela, não, pode na íntegra, vai lá, bota, não quero nem ver, pode, tudo que eu falei é isso mesmo.
E foi bem importante, assim, pra gente ver o lado desumano das próprias atletas fazendo abaixo-assinado contra ela, para ela não lutar. E aí, hoje, muitas são muitas amigas, né? Hoje ela tem uma outra consciência do que ela viveu, né? Mas, enfim, eu não tô vendo os comentários aqui, que me travou aqui os comentários. Não sei se você quer me interromper para falar alguma coisa. Não, eu tô acompanhando aqui, o pessoal tá dando Tá, oi. Ainda nenhuma grande pergunta assim. A Ed Nancy tá. realmente é um marco histórico, né? Eu lembro de eu criança vendo a Ed Nancy e mesmo com todos os títulos que ela teve, tudo que ela conquistou, É, infelizmente a memória que ficava pra mim na época sempre era como a mídia era cruel com ela, como as pessoas eram cruéis e muita gente ainda é hoje, né? A Ed Nancy é um marco, assim. É um exemplo de é, uma pessoa que luta porque ama, que pratica o judô é, porque realmente ama. Sim, eu li recentemente algumas entrevistas dela e a Indy Nancy, para mim, assim, é um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo, porque com tudo que ela passou, muita gente teria desistido, né? E a Indy Nancy é, tá aí desde hoje, firme e forte, sempre muito tranquila, muito branda, é. assim. Ela, com certeza, Inteligentíssima, com certeza. ela entendeu bem o caminho suave, porque a pessoa elevadíssima, eu diria. É Certeza. verdade. Aí um outro ponto de virada vai acontecer na virada dos anos 2000, né? Quando a gente tem a troca, que vai ser em 2001 exatamente, e que a gente tem a troca da CBJ, né? Sai da mão do Mamed e entra para o Paulo Uhum, Vanderlei. Então essa virada daí foi muito importante. Ela foi importante até porque veio junto também uma sequência de acontecimentos dentro da política brasileira que acabou beneficiando o judô feminino brasileiro, né? Então a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei PIVA, tem a Bolsa Atleta, né? Então a gente tem vários investimentos que foram feitos nos atletas e que permitiu que elas não passassem mais pelo que elas vinham passando nos 20 últimos anos. Então elas uhum, começaram, a CBJ começou a ter um outro tipo de investimento e que fez isso melhor do que qualquer outra confederação brasileira. Acho que nenhuma confederação brasileira fez o que a de judô fez. Não é à toa os resultados que tem, tanto masculinos como femininos, né? A CBJ realmente tem um trabalho de profissionais. Lá não tem amador mesmo. Lá só entra quem é competente, só entra pessoas extremamente qualificadas. E a gente tem esse ponto de virada para o judô feminino brasileiro e que vem, inclusive, valorizar um pouquinho, se a gente pode dizer, para a gente também dizer que não avança nada, um pouquinho a participação das mulheres. Tanto que a gente tem a gente tem a primeira árbitra FIGE, né, que vem a Marilane. Então a gente tem uhum, a primeira árbitra FIGE que ela foi indicada em 2001, foi indicada em 2001, 2002. A gente tem também em 2001 a Celoi Totti, que se torna a primeira presidente de uma federação, né, que foi em Rondônia. Então a gente tem uhum. algumas aparições das mulheres aí em cargos diferentes dos atletas, né? Então, mas ainda como técnica, né, ainda com um número muito pequeno, né? Eu até fiz um levantamento recentemente, em maio agora, pela plataforma Zempo, né? Quem não sabe o que é a plataforma Zempo, é uma plataforma que a CBJ criou, que a Confederação criou, e que lá tem todas as pessoas que fazem judô no Brasil que querem o reconhecimento da CBJ, né? No caso, um atleta que queira disputar vaga, alguma coisa. Né? Não é liga, né? Uhum, Não são pessoas que não sejam ligadas ao judô da confederação. Então, a plataforma Zempo uhum, é que a gente usa como uma referência para alguns números. E lá, a gente tem, por exemplo, hoje, atualmente, na 2020, isso foi feito em maio, né? A gente tem uma representação de 11% de mulheres na arbitragem brasileira. Não separando quem é FIS e quem não é. Então, você pensando aí no universo de 1.400 pessoas, não chega em torno de 160 mulheres. Então é muito pouca essa representação, né? E a gente tem, no caso das codanchas também, que representa 2% da quantidade de codanchas. Então a gente tem aí um cenário que para o judô feminino que começa a mudar nesse sentido. A gente vai ter a primeira mulher que recebe o sétimo dan, né? A gente vai ter alguma primeira coisa que começa a acontecer para as mulheres nesse período, né? Aí a gente uhum, tem, no caso, outro ponto de virada, né? Então, depois de 2000, é a entrada da Rosicléia na seleção brasileira sênior, que é em 2005. Essa entrada uhum, daí realmente foi um ponto de virada enorme. E que é outro artigo também que eu escrevi, que eu tive a oportunidade de escrever, e também foi um outro depoimento muito interessante, porque ela vai contar o que ela passou. Né? E ela foi uma que pediu para tirar algumas coisas quando eu devolvi a entrevista. Falei, posso usar isso aqui? Não, tira isso daqui, porque não posso falar isso, eu me arrependi de falar aquilo, porque uhum, realmente é uma pessoa que se preocupava em estar. Ela estava ainda, na época quando eu fiz a entrevista com ela, ainda era técnica da seleção, e logo depois deixou de uhum, ser. Acho que foi a volta de Londres dela, alguma coisa assim. E aí, essa é uma história bastante interessante,
quando ela contando porque o conflito dela não foi só contra homens. O conflito dela, de novo, foi contra as próprios atletas, contra as próprias mulheres. Então, as próprias mulheres, elas querem avançar, mas elas mesmas criam situações em que impedem a coisa de avançar. Então, assim, a gente vê isso. A gente vê muito de uma mentalidade, né? Aqui a Tati está perguntando se, acredito que seja de acordo com o caso da Ed Nancy, se as mulheres tinham mente fechada para quererem lutar, ou se elas pensavam em igualdade, ou tinham receio de lutar com a Ed Nancy, se era uma questão nesse nível. Aqui vem muito disso, né? Às vezes a mentalidade que a gente é educado para ser faz com que a gente coloque teto nas nossas próprias conquistas, enquanto mulheres, enquanto grupo, não é mesmo? E pois é. a Ed Nancy sofreu muito preconceito, né? No caso dela, ela sofreu por todas as formas que você possa imaginar. De todas as formas. Porque o que acontece? Ela tinha lá uma condição em que ela tinha uma questão hormonal que era diferente de todo mundo, por conta da condição dela, e ela fez um tratamento e as pessoas não reconheciam que ela tinha feito aquele tratamento. As pessoas achavam que ela estava roubando. Não, você está roubando o nosso espaço. E aí falava, não, a gente não vai lutar contigo, você é mais forte do que a gente. E ela falava assim, ninguém via que eu chegava uma hora antes e saía uma hora depois do treino. Ninguém via. E que ela, por conta do procedimento que ela passou, ela quase desistiu do judô. Porque foi um procedimento extremamente violento. E ela quase desistiu do judô. Ela perdeu muita força, ela perdeu muitas aptidões físicas, ela perdeu, e ela quase desistiu do judô. E aí ela volta pro judô e ela treina mais do que ela treinava antes, porque ela sentiu que ela perdeu isso tudo. Sim. Ela sentiu que ela perdeu. E ela voltou no momento em que as mulheres não queriam fazer treinamento de força. Então, como é que ela... Aí as pessoas não querem lutar com ela porque ela é muito forte. Mas ela fala, ninguém via que eu chegava uma hora antes e saía uma hora depois, que eu treinava de madrugada. Às vezes eu treinava de madrugada, que ela achava que eu não estava treinando muito, ela acordava de madrugada para treinar. Então, assim, ela é uma pessoa muito comprometida. Muito comprometida. E aí fica parecendo que ela está roubando lugar. Fica parecendo que ela tá trapaceando. Ela falou isso. Ela falou assim, pô, parecia que as pessoas achavam que eu estava trapaceando, né? Então, na verdade, elas não queriam lutar com ela por uma série de coisas, que inclusive pelo fato delas não treinarem tanto quanto a própria Edna se treinava. Né? Então, ainda tinha isso. Né? Então, são muitas questões aí que eu convido vocês a lerem o depoimento dela na tese. Né? Então, assim, voltando até a Rosicléia, né, na seleção, esse momento em que ela passa esse conflito que é mais uma situação em que uma mulher sofrendo preconceitos de outras mulheres, ela senta todo mundo, ela chega numa competição, senta com todo mundo, senta com as meninas e resolve, ó, gente, vamos lavar a roupa aqui agora, vamos fazer o que tem que fazer, fala o que tem que falar, a condição é essa, a gente quer que mude. E uma das coisas que mudou, que foi esse grande ponto de virada, foi aquilo que eu tinha falado, que elas tinham de rivalidade entre elas, não existe mais. Então, isso foi o que mudou demais a história do judô feminino brasileiro. Foi ela ter falado, pela experiência dela, e de muitas que ainda estavam na seleção naquela ocasião, em 2005, que também tinham vivenciado essa situação toda. Ela virou e falou assim, olha, temos um problema aqui de relacionamento sério, a gente tem que resolver isso aqui agora, porque senão o judô não vai pra frente. E aí ela deu uma identidade para o judô feminino. Né? Ela deu essa identidade e ela acabou mostrando que se essa união não acontecesse, o judô feminino ia sempre estar à sombra do masculino, que era o que vinha acontecendo desde sempre. Então já existia uma diferença de 30 anos em termos de competição entre homens e mulheres, uma diferença de 30 anos, e mesmo assim, quando elas começaram a competir, elas ficavam às sombras dos homens, que elas só faziam o que seria interessante para os homens também. Então, mesmo elas tendo começado a competir, elas tinham problemas. E aí ela vira e fala assim, não, gente, agora a gente tem que romper com isso, vamos quebrar paradigmas, parará, e ela consegue. Né? Ela consegue, e aí um ano depois, em 2006, ela pede para separar todo esse planejamento. Gente, vamos separar. Agora são dois corpos diferentes, tem o judô feminino, o judô masculino com as suas próprias necessidades. O judô feminino cubano era muito melhor do que o judô masculino cubano, por exemplo. Os cubanos, homens, não eram problemas para os brasileiros. Né? Então, mas eram para as brasileiras. Então, existiam necessidades diferentes, né? E existiam necessidades diferentes e que ela, sabe, como tinha sido atleta desde a primeira geração, ela sabia muito bem quais eram essas necessidades. E ela foi cirurgicamente em cima de cada uma dessas necessidades, brigou por todas elas na confederação, sendo muito apoiada, principalmente pelo Neil Wilson, que é um visionário também, assim, que ele para o judô nacional, o Neil Wilson é uma pessoa que ilumina demais. Acho que o judô não seria o que é se não fosse o Neil Wilson. Não seria. Então, a gente tem que dar esse mérito porque muitas decisões foram tomadas, até para as próximas medalhas que vieram aí, foram tomadas pelo próprio Neil Wilson, ele sabendo doa quem doer, ele tomava a decisão e sempre ele acerta. Como ele é um cara inteligente, experiente e que realmente fez diferença para o judô masculino e feminino. Né? Então,
que vai acontecer nessa virada de 2005 para 2006, né? Que a gente tem a Rosicléia entrando. A gente tem a primeira medalha, dentre outras conquistas, óbvio, porque até a Rosicléia fala muito isso. As pessoas veem as medalhas. As pessoas veem, conseguimos o primeiro bronze, conseguimos todas as meninas medalharam no PAN de 2007, e, nossa, ali foi o auge. Mas foram tantos acontecimentos de conquistas das mulheres, foram tantas coisas que elas passaram para chegar às medalhas, em que hoje a gente pode falar, mas hoje as meninas têm um resultado melhor do que os homens. Mas o que elas tiveram que passar, mesmo assim, foi diferente. Por isso que a gente não pode comparar. Porque o processo de conquista de medalhas dos homens é diferente do processo de conquista das mulheres. Por várias questões. Né? Então é difícil, é complicado a gente falar assim, hoje as mulheres têm mais conquistas e mais medalhas. Né? É muito complicado. Então a gente tem várias situaçõezinhas pequenas, eu só estou mostrando aqui grandes acontecimentos que geraram outros, né? Dentro dessa história, e muitos deles acabam sendo personificados por medalhas. E a gente tem a primeira em 2008, né? Que vem com a Kathleen Quadros, o terceiro lugar nos Jogos Olímpicos, né? Então isso aí personificou toda essa história que eu estou contando. Pô, todas as mulheres do Brasil subiram com ela ali. Pra gente aquele bronze valeu um ouro, né? Com certeza valeu um ouro. E aí a gente tem outros acontecimentos, o Campeonato Mundial em 2010, a gente tem o prêmio que a Rosicléia ganhou em 2011, que também ali foi toda essa história que eu estou contando agora, veio num prêmio para ela representando toda essa história. Então, assim, é importante a gente dizer que foi um reconhecimento para a história do judô feminino brasileiro, em toda a sua complexidade, né, todos esses altos e baixos e esses enfrentamentos, vem esse prêmio em 2011, até que a gente chega em 2012. 2012, eu ainda não tenho nada escrito sobre isso e ninguém nunca escreveu. Fica aí o convite para quem quiser estudar esse momento de 2012. Por quê? Em 2012 a gente tem duas coisas muito importantes. Uma é o ouro da Sara, que aí vem o primeiro ouro para o judô feminino. Né, que foi um ouro assim que você vê a própria história da Sara, a forma como ela entrou nos Jogos Olímpicos de 2008, a convocação dela para 2008 e preparando ela para 2012, é um processo sozinho muito interessante de se entender. Muito interessante, que é mais uma das atitudes da CBJ extremamente acertadas. Né? Porque tinha uma troca de gerações ali em 2008, 2007 para 2008, foi uma troca de gerações em que rolou ali um probleminha, teve um conflitinho ali no meio, e que gerou a equipe que foi para 2008 para a China. E em 2012 a gente tem o resultado, porque vários bateram na trave, foi um dos melhores resultados que o Brasil teve, né? E a gente tem um outro acontecimento, que é um que também se estuda sozinha, uma tese de doutorado sozinha, que é a desclassificação, né, da Rafaela com a pecatada da perna. Da Rafaela, que é uma regra que tinha mudado recentemente, né, muito recentemente, inclusive isso foi muito criticado, porque não se deu tempo de as pessoas se adaptarem a uma regra tão radicalmente modificada, né, porque era uma coisa que valia muito, era uma coisa que muito usada, de repente não pode mais, e ela acaba fazendo, e o que foi interessante ali, que é bizarro, né, para falar a palavra certa é bizarro, né, é como que se destruíram todos os 32 anos da história do judô feminino brasileiro com aquele milésimo de segundo em que ela levou o Hansoku Make. Né, como que foi destruído, como foi devastada a história do judô feminino brasileiro com um simples Hansoku Make, é como se fosse um Hansoku Make para o judô feminino. Né? Foi bem isso, porque o que ela sofreu de racismo depois, o que ela sofreu de preconceitos depois, por N questões, são coisas que personificam a crueldade do ser humano. Né? E você vê aí inserido também mulheres do próprio judô. Né? Você vê inserido nas postagens, né? Principalmente nas redes sociais, que foi onde isso se manifestou mais. Então, acho muito grave essa situação, acho que merece um estudo bem específico com relação a isso. E mesmo assim se dá a volta por cima. Em 2012, o judô feminino consegue ainda ficar em segundo lugar no ranking mundial, né, ficando atrás apenas do Japão, e daí pra frente o judô feminino realmente só deslanchou. Foram muitas medalhas em mundiais, e depois a gente vai ter em 2016 uma outra grande representação, que a Rafaela volta com medalha de ouro, né, cala a boca de todo mundo, né, então a gente tem essa história... Bem isso. Bem isso, porque tem os relatos, né, de que ela quase desistiu também, né, por algum momento ela quase desistiu, mas ainda ganhou ouro mundial, ainda ganhou ouro nos Jogos Olímpicos. A gente está quase no nosso horário, você quer fechar essa e abrir uma outra só para a gente poder concluir sem ter que correr muito? Faltam 7 minutinhos só. Vamos fazer mais um pouquinho, porque já está quase acabando também. Está quase acabando aqui, aí a gente faz mais até 55. Vai virar já. Vamos fazer mais uns 2 minutinhos aqui. Só para fechar essa parte, a gente entra na análise na próxima live. Beleza. Tá? A gente só fecha essa história. Porque agora, na verdade, eu estou até concluindo, porque depois que a gente volta dos Jogos de 2016, que aí fica aí o convite para estudos sobre esse período, que eu estou escrevendo sobre esses períodos ainda,
São coisas ainda que eu estou coletando informações, e tem outras coisas acontecendo, porque você tem a Rosicléia, por exemplo, ela não está mais na seleção, ao mesmo tempo que a gente tem agora a Yoko na seleção masculina. Né? Então a gente tem extremamente qualificada, entrou, aí a gente tem essas questões do ser mulher, ter que ser qualificada para estar como técnica do masculino. Né? O que as mulheres elas precisam mostrar de diferente dos homens para poder ocupar espaços, cargos de liderança. Né? Então é o que a gente chama de teto de vidro. Né? Ela sabe que ela pode passar, ela está vendo que depois daquele teto tem alguma coisa, mas ela não pode passar porque ela esbarra naquele teto. E aí você tem esse rompimento desse teto. Ao mesmo tempo que ela, para permanecer naquele chão, ela tem que ter cuidado, porque esse chão pode se romper. E uma vez esse chão rompido, dificilmente ela volta. O caso da Rafaela é exatamente isso, né? Ela cometeu uma falha e jogou fora tudo que a gente tinha conquistado enquanto o judô feminino nos últimos 30 anos. E, por exemplo, para as mulheres serem técnicas, elas têm que ser muito mais qualificadas para exercer a mesma função, assim. Isso reflete, isso é social e reflete no judô, obviamente, né? Acho que em 2012 a Rafaela Silva é o maior exemplo do chão de vidro que eu conheço, por exemplo. Para mim é o da Rosicléia, né? Para mim é o da Rosicléia porque foi muito difícil você ter uma mulher como ela na seleção feminina também, e porque, assim, e depois que ela caiu, não que no rendimento feminino, óbvio que não caiu, mas eu penso que existem questões ali que ela poderia ter permanecido. Né? E a Rafaela é um caso de quem a Rafaela tá no chão de vidro dela ainda. Ela tá no chão de vidro, né? Ela não caiu, espero que não caia tão cedo, mas estar em cargos de liderança, eu acho que ainda é mais complicado. Isso daí se manifesta de uma forma diferente, né? Então, eu penso que essas questões da participação das mulheres, tanto em competições, né, a forma de você pensar a participação das mulheres em competições ou em cargos de liderança, como a gente está falando aí das técnicas, né, e várias outras coisas, foi o que eu comecei a ler recentemente com relação ao que a FIGE tem feito. Né? A FIGE ela tem essa comissão de equidade de gênero, em que tem um material que eu convido vocês a acessarem lá na página da FIGE. Você vai na parte de documentos, aí tem lá Comissão de Equidade de Gênero, e aí tem todos os documentos de vários países, inclusive tem um documento lá assinado por 52 países se comprometendo com ações de equidade de gênero no judô. O Brasil não está lá. O Brasil não assinou esse documento, o Brasil não estava presente, não tem nenhum documento do Brasil se comprometendo com a equidade de gênero com a FIGE. Por enquanto, porque eu acredito que tenha gente na CBJ querendo fazer alguma coisa. A gente sabe que tem gente tem gente no Comitê Olímpico e tem gente na CBJ que está se preocupando com isso. A gente sabe que tem. A gente não apareceu ainda, porque também não está lá na página da FIGE. Né? Você tem países africanos, um monte de países africanos, quase todos os países europeus, são 52 países. Não, quase a América toda está lá e não tem o Brasil. Incomoda, né? Isso incomoda um pouco. É bastante complicado tudo isso. Não, no caso, essa parte até é interessante a gente pensar quem são essas mulheres que hoje estão em cargos de liderança no Brasil. A gente já teve, como eu falei, né, a Celoy Totti em Rondônia, e a gente teve a Jemima Alves no Pernambuco, como presidente de federação. Né? Mas não teve mais, não tem mais, não tem atualmente. Né? Então a gente pensando onde estão essas mulheres, né? A gente tem lá no nosso grupo, por exemplo, presidente da Associação de veteranos, né? A gente tem lá uma ou duas, eu acho que são dos seus estados. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Ela até falou lá com a gente, que ela comentou lá no nosso grupo, né? Falando que ela vai contornando os problemas, né? E aí você tem essa situação das mulheres que elas precisam estar o tempo inteiro se esquivando, elas têm que estar o tempo inteiro provando que elas podem estar ali, coisa que homem nenhum precisa fazer. Aí, por exemplo, uma coisa que eu não posso deixar de falar, foi num encontro que a gente teve de árbitros, eu queria registrar o comentário da Tati, de que ela ainda vai ser presidente. Então, assim, queria deixar registrado, porque eu sou muito fã da Tati, então, assim... Já está aprovado, já por aqui já está apoiado. Eu aqui, em nome do coletivo, digo que está aprovado, está apoiado, é isso aí. Eu acho também. Mas o que eu estava falando com relação a gente ter participado de um evento de arbitragem e que tinham mulheres e homens, e eles estavam falando que porque uma mulher, se ela quiser ser árbitra FIGE, basta ela querer, basta ela ir atrás, correr atrás, né? Eu acho que as pessoas, ele falando assim, se as pessoas quiserem, elas vão lá e correm atrás. Eu fiquei muito incomodada com aquilo. Eu entendi o que ele quis dizer. Foi uma pessoa extremamente gentil, não tinha maldade nenhuma na fala dele, mas não é verdade.
Aí eu virei e falei assim, então quer dizer que uma mulher que finge, que quer ser, ela decide que ela não tem mais condições de lutar, beleza, mas ela quer ser árbitra. E ela vai arbitrar, começar de baixo, como nacional e tal, e ela é assediada. Ela chega lá na competição que é assediada, porque eu posso falar que isso acontece porque eu deixei de ser árbitra por causa disso, que eu não aguentei. Né? Naquela época eu não tinha maturidade, eu não aguentei e saí. E eu virei e falei assim, então quer dizer que se ela for assediada, ela tem que engolir aquilo porque ela quer ser finge. Porque ela não pode denunciar o assediador. É isso? Não pode, porque se ela assediar, ela não vai conseguir ser finge, porque ela vai ficar na geladeira. Ela não vai mais ser chamada para as coisas. Então, aí você tem a mulher que precisa fazer, que ela está naquele contexto ainda extremamente conservador, em que acreditam que o homem ajuda. Né? O homem, não, meu marido até ajuda. Essa história do meu marido ajuda não existe. Né? Ele está lá participando igual a mulher, a questão é essa. Aí vai, não, porque meu marido não ajuda muito. Então eu tenho que chegar em casa, fazer a janta, fazer não sei o que, fazer não sei o que. Não. A gente sabe que são muitas mulheres que ainda vivem nesse contexto. Então não pode, em nenhuma área da vida, dizer, hoje, ainda em 2020, dizer que se uma mulher quiser fazer alguma coisa, ela vai lá e faz igual ao homem. Não são as mesmas oportunidades. Aí ele vai falar, não, tudo bem, mas eu acho que existem menos mulheres menos mulheres fazendo judô. E por isso existem menos mulheres árbitras. Peraí, mas tem menos mulheres fazendo judô, por quê? Porque quando ela chega na adolescência delas, em que ela quer namorar, às vezes ela vem um namorado e fala, olha, ou você vai ficar comigo ou você vai pro judô. Escolhe comigo. Tem meninas que escolhem ficar com o namorado. Né? E você tem aquelas que engravidam. A gente tem atletas de pontíssima, né? A Tati é outra que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, porque ela tem ela estuda sobre essa questão da maternidade no judô, né? Profundamente, inclusive é uma mãe que faz questão de dizer que isso não é um problema para ela, mas foi para muitas mulheres. A gente tem depoimentos de mulheres falando, não, eu tive minha família e eu tive minha família e agora eu vou ficar com a minha família, que não sei o que, não. Então, quais são as ações que estão acontecendo? Quais são as ações que estão acontecendo para que as mulheres entrem na arbitragem? Quais são as ações? Então, a gente está começando a ver algumas coisas agora. Então, óbvio que você não vai ter, em 2021, um monte de mulher finge nada, lógico. Mas as ações... Pois é, mas as ações estão mudando. Assim como, por exemplo, a CBJ, a gente tem que dar um crédito, porque dos anos para cá, ou poucos anos para cá, o valor que está dando para Catar, para mulher no Catar, para mulher na própria arbitragem, a gente tem aí, esse ano mesmo tivemos já uma promoção a Kodansha, a gente tem que acreditar que essas pequenas ações, elas vão fazer diferença para frente. Né? Agora, se você pensar a história hoje, quantas estão, é assustador esse número. De mulheres árbitras, de mulheres técnicas. Eu fiz um levantamento de mulheres técnicas, é assustadora a quantidade de mulheres técnicas também. Você tem estados que não tem mulheres técnicas. Não tem. Não tem. Nenhuma, não tem. Zero, não tem. Tem estados que tem 2, 3. Então, assim, cadê? Por que essas mulheres conseguem ser técnicas? Você vai ouvir uma mulher técnica, principalmente quando é de equipe sênior. Você vai ouvir o depoimento dessas mulheres, tem muitas que não conseguem realmente. Não conseguem estar lá. A gente, são outros estudos que precisam ser feitos para a gente reunir esses depoimentos, até entregar mesmo, olha, elas não conseguem por causa disso. As ações da própria CBJ só podem ser feitas se esses depoimentos chegarem lá na CBJ. Olha, a gente não sabia que isso estava acontecendo. Né? Tanto que agora tem uma comissão de Catar lá, que a gente acredita que vai melhorar muito para todo mundo, o Catar no Brasil inteiro. Né? Da mesma forma que a gente tem uma assistência hoje às próprias árbitras, ou uma assistência às técnicas, enfim, a gente tem agora esse departamento no próprio Comitê Olímpico Brasileiro falando sobre igualdade de gênero, equidade de gênero, vamos acreditar que alguma coisa vai melhorar. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, de falar sobre isso, né, de nos ouvir, vamos fazer muitas lives falando sobre isso e sobre outras coisas, pegar essas mulheres árbitras, tem várias lives aí maravilhosas de mulheres árbitras, várias lives incríveis, de histórias incríveis. Então a gente tem que pegar essas lives e replicar muito essas lives, convidar essas mulheres para falarem muito, para inspirar até outras também, para dizer, olha, gente, dá certo se você fizer assim, fizer assado. Agora, virar e falar, vá lá e faz, que as mulheres têm as mesmas oportunidades, aí é mentira. Né? Aí é mentira. Então, assim, acreditar que está melhorando, porque de fato está. Né? Então, assim, uma coisa que eu queria destacar, esse documento que está lá na FIDE, lá na Comissão de Igualdade, uma coisa que eles falam que é equidade, tá? Lá eles não falam igualdade de gênero, não, é equidade. E o primeiro slide que vocês vão ver lá na apresentação é justamente duas crianças vestindo um judogi. E fala, qual é a diferença de equidade para igualdade, né? Equidade é você dar aquilo que corresponde ao que a pessoa precisa. Você vai dar para todo mundo
Mas não é a mesma coisa, você vai dar para o que precisa. No caso do judogi, você vai dar um judogi do tamanho do que a pessoa precisa. Igualdade seria você dar um judogi igual para todo mundo. A criança está lá com uma fotinho, com um kimono por aqui, porque se todo mundo receber o mesmo judogi, o que vai adiantar essa igualdade? A pessoa não vai lutar judô com um judogi que não é do tamanho dela. Então a equidade é você dar aquilo que é necessário para aquilo acontecer. Então se a gente tem uma demanda de mulheres que querem ser árbitras, por que elas não conseguem ser? Vamos fazer essa investigação? E essa investigação está sendo feita. Né? Essas portas estão abertas, porque a gente tem aí árbitras maravilhosas. Marilane é uma que é super militante das mulheres na arbitragem. A gente tem que dar esse mérito, esse crédito, porque se depender dela, só vai ter mulher árbitra. Né? Então, a gente tem essas pessoas que são militantes e que são queridas, são pessoas competentes, né? Mas que a gente precisa entender que não é uma questão de dizer, vai ter a mesma oportunidade, tem menos mulher, tem menos mulher lutando, por isso vai ter menos mulher árbitra. Beleza, mas você pode ter muitas mulheres que não estão afim do Shiai, ou fizeram em algum momento da vida o Shiai e querem partir logo para ser árbitras ou algo do tipo. Então, quais são as demandas, quais são as necessidades? E aí é isso que é equidade. Por isso que essa comissão da FIDE se chama equidade. Equidade de gênero. Né? Aí você tem lá vários países falando o que eles vão fazer. Super convido vocês a ver. E eles colocaram uma tabela. Né? Eu tô olhando aqui para ela agora, porque é óbvio que eu não vou saber de cor, que é um problema dessa live que a gente não pode mostrar as coisas, né? Mas o que é interessante aqui é que eles fizeram um levantamento na base de dados deles lá, quantas mulheres e quantos homens têm inscritos na FIDE. As mulheres representam 28%. De tudo, do judô de base. Né? Então, mulheres em comissão executiva, comissão executiva da FIDE. Agora, isso aqui foi do ano passado, né? Esse ano já temos uma mudança, quer dizer, não em quantidade, né? Mas aí é um quadro que vale a pena vocês olharem lá para vocês verem que ainda é assustadora essa diferença de homens e mulheres. E por que tem essa diferença? A gente tem lá depoimentos de ex-atletas que já estão se aposentando, e a própria FIDE está absorvendo para essas mulheres irem visitar os países para trabalhar essas questões de equidade de gênero do judô no mundo, principalmente de países pobres, né? De países que não têm muitos recursos, então como que a FIDE vai poder fomentar esse judô feminino? Então é mais nesse sentido que vale a pena olhar esse material. Você fala muito de equidade, eu lembro de uma coisa que me assustou muito na live que eu vi, que você falou sobre um tema muito parecido, acho que o mesmo tema, quando você mostrou você desenhou aquele gráficozinho sobre o número de mulheres e homens faixa coral no Brasil, e tipo, eu lembro que eu fiquei muito assustada com a diferença. 2%. De 400, de 420, a gente tem hoje, no Zempo ainda tem 9, né? Mas a gente sabe que tem mais, a Cristiane da Bahia foi promovida em março, né? Então ainda não está no Zempo, então seriam 10. Mesmo assim, e a gente também tem algumas que não estão no Zempo, né? Mas são poucas, também são poucas. Não mudaria muito o que tem de mulheres Kodansha, que é um problema muito sério. Porque a gente tem aí, Mônica Angelucci, por exemplo, que foi para os Jogos de Seul, ela não é Kodansha. Como assim ela não é Kodansha? Porque ela não pediu. Então a gente sabe que tem políticas por trás disso tudo, e que a gente também acredita que com o Zempo vai mudar. Né? Porque agora você entra no Zempo, tem escrito o tempo que falta para você mudar de faixa. Aí você precisa de uma atleta olímpica olhar na Zempo para dizer que o seu contador regressivo está dizendo que você tem que pedir. Uma atleta olímpica não tem que pedir nada. Não tem que pedir. Né? Então, assim, não faz sentido. Né? Então, tem políticas aí, você vê pessoas sendo promovidas por questões políticas. Né? Então, assim, tem histórias assustadoras, que eu também não quero deixar registrado aqui nenhuma delas, porque são assustadoras demais. Vamos manter aqui o diálogo só na sugestão. Não tem que pedir, mas isso eu acho que vai mudar com o Zempo. Então são ações como essa que a gente está fazendo agora, de falar sobre isso, né, de trazer as mulheres a refletirem, porque tem muitas que se acham que estão sozinhas, né? Tem muitas que acham que elas passam por aquilo e achavam que eram só elas que passavam por aquilo, né? Tem muitas que são assim, né? Eu posso dizer que quando eu falei que eu nunca tinha visto tanta mulher faixa preta junta, a sensação que eu tive era que é exatamente essa. A gente está sozinha, só que todo mundo sozinha, em vários lugares, em todos os lugares. Aí, é como você falou, que antigamente as mulheres chegavam no Campeonato Brasileiro e tinha um monte, elas eram as únicas. A sensação que eu tenho é exatamente essa, assim. Que eu sou a única aqui, e aí a gente descobre que tem um monte. A gente já passou de mais de 120 mulheres faixa preta, acho que quase todas, né, do grupo. E é impressionante, assim. E eu acho que é exatamente essa sensação, né? O nosso coletivo veio exatamente para isso, né? Pra gente dar essa voz e falar exatamente sobre isso. E ter essa identificação, né?
Porque a solidão é uma questão muito difícil, né? No judô feminino eu sinto que a gente vive muito uma solidão, de ser a única mulher, às vezes a única adolescente, né? Às vezes a única criança menina numa turminha. Então, acho que botar o fim a essa solidão feminina no judô que é, acho que um grande passo, assim, né? Então, ações como essa que a gente está fazendo agora, mostrar para as pessoas, assim como eu tenho visto também muitas novas páginas de judô feminino, tenho visto, né, novas páginas no Instagram, ou seja, as pessoas elas estão querendo que as mulheres se reúnam em algum lugar, vamos nos reunir onde vocês quiserem. Mas eu penso que isso que você falou é uma coisa muito séria, que são essas jovens, né, essas meninas jovens são o judô do futuro. São elas que vão se tornar técnicas, elas que vão se tornar árbitras, elas que vão se tornar codanchas, elas que vão se tornar professoras de referência. Então, essas jovens, elas acham que elas têm que escolher entre o namorado e o judô. Isso não pode ser uma escolha. Isso não pode ser uma escolha. Então, elas acham que elas vão engravidar e que nunca mais elas vão poder voltar. Que elas vão ter demandas que não vão permitir que elas voltem para o judô. Agora, com as redes sociais, com essas coisas online, você pode estar, às vezes, virtualmente numa aula sem você perder esse contato com o judô. Então, essas jovens, elas precisam acreditar que se elas gostarem de fato do judô, quantas pessoas, homens e mulheres, até tiveram certas demandas de trabalho, de faculdade, coisa do tipo, e o judô ficou assim, uma vez por mês, às vezes ficou 2 meses sem botar um judô-gi. Mas quem faz judô, quem faz judô, sabe que você pode ficar... Eu fiquei 1 ano sem colocar judô-gi. Eu fiquei 1 ano. Foi o meu recorde. Eu fiquei parada uns 4, 5 anos. Que eu quebrei a clavícula numa competição e aí... Mas o judô não sai de você, né? Mas o judô não sai de você. Não sai de você. O judô se torna um estilo de vida. Se torna um estilo de vida, né? E tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Tem pessoas que ficam achando que eu sou psíquica, que eu sou neurótica, porque eu só estudo isso, porque eu só leio isso e vou continuar lendo só estudando. Que eu penso que o judô tem essa questão filosófica por trás. Eu penso que o judô é um estilo de vida, eu uso no meu cotidiano. Vocês veem a forma como eu tento me colocar acessível para as pessoas, tento me colocar disponível para as pessoas, porque assim, eu aprendi isso, é o jeito que é. Eu preciso fazer isso para as pessoas porque eu sinto que eu recebo muito de volta também, né? Então essas pessoas, elas são... a gente precisa estar falando sobre isso para essas pessoas saberem que elas não estão sozinhas e o que elas estão passando faz parte de uma realidade reversível. Reversível por essa rede que a gente pode criar, que é uma das ações que a gente pode propor. Como o nosso grupo já tem aí, o próprio coletivo, o Joshibu Coletivo é um produto daquele grupo, que foi criado por conta do grupo. A gente tem a página da Raquel, a página da Kelzinha, né, que é a Raquel Soares, a página dela, que está fazendo uma temporada inteira sobre o judô feminino, né? Vão ser 6 ou 7 episódios sobre o judô feminino para uma linguagem para crianças, né? Para crianças pequenas. Isso é um produto do nosso grupo que a gente está fazendo para as pessoas terem acesso a essa história, né? Para todos terem acesso a essa história. Fica aí o convite das pessoas irem lá também na página da Raquel no YouTube para ver essas historinhas que são contadas para crianças sobre o judô feminino. Histórias que muitas pessoas, faixas pretas, graduadas, também não sabiam. Sim. Né? E as crianças agora podem saber também, numa linguagem bem leve. Com certeza. Inclusive, o YouTube é Raquel Soares, tá, gente? TV Judô. Só procurarem no Instagram ou no YouTube, vocês vão encontrar, é ótimo. Ela faz as animações, todas ela que faz, e é incrível. A linguagem para criança, é assim, incrível mesmo. Então, Gabi, acho que a gente falou bastante. Eu falo bastante, você também, então eu tenho medo da gente ficar aqui conversando por muito tempo. Mas a gente pode marcar outras lives aí. Eu acho que tem vários temas que a gente pode conversar ainda. Com certeza tem muita coisa aí que a gente bater um papo. Eu só queria te agradecer mesmo por todo esse conteúdo, por ter dado pra gente toda essa informação, dividido com a gente tudo isso. Eu concordo que o judô é um estilo de vida, é filosofia de vida que a gente vive e quem vive de verdade, mesmo quando fica longe um tempo, não sai da gente, né? Ser judoca é ser judoca o tempo todo, não é só quando coloca o judô-gi. Então, queríamos te agradecer mesmo. Você pode dar a sua conclusão aí, só pra gente não se alongar tanto, porque eu acho que a gente já passou aí de quase 1h15, né? E, bom, a gente fala muito, eu sei que eu falo muito, você já disse que você fala muito também, então esse é o receio real. Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz dessa primeira live, eu gostei muito, pessoalmente também, como Lenita Judoca, e que eu me sinto muito inspirada, assim, quando eu vi a sua primeira live, eu me senti muitíssimo inspirada, e achei incrível toda essa história que eu não conhecia. E então eu recebi o convite para entrar no grupo. Eu não conhecia ninguém. Cheguei lá de cara, comecei a falar com todo mundo. E tá sendo, eu vejo assim, eu acho que a gente tem um grande futuro pela frente como grupo, como organização, como se identificar enquanto mulher, enquanto judoca. E eu tenho certeza que essa é a primeira live de muitas. Talvez não seja sempre eu
aqui, mas que vai ser a primeira live de muitas e que a gente ainda vai conhecer muito e saber muito. Então, eu queria te agradecer aqui em nome do coletivo, essa presença ilustre, né? E você pode dar sua introdução e tal, e aí a gente finaliza a live. Então, vamos lá. Eu só queria comentar aqui que tem uma galera comentando que começou o judô, deixa eu ver se eu acho aqui, começou o judô com 40 anos, 35 anos, a Singrid, eu acho, e mais alguém aqui que falou de 41 anos. Essas mulheres é que inspiram, né? Já tem toda uma história e, assim, elas precisam contar as histórias dela também, de como que elas... É isso que eu tava falando. Às vezes a gente fica pensando nas mulheres que sobem no pódio, são as que são famosas. Mas essas é que vão mostrar que o judô é realmente feito para todo mundo. Né? São essas histórias que vão colocar os mortais que não podem subir no pódio olímpico no lugar das pessoas que podem fazer judô. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo aqui. Eu não consegui acompanhar os comentários, mas eu queria agradecer a participação de todo mundo e convidar todos a acompanharem esses canais que a gente falou aqui e que se convidem para fazer mais e mais lives sobre isso, porque nunca vai ser o suficiente a gente falar sobre o judô feminino. Nunca vai esgotar esse assunto. Eu já fui convidada para fazer algumas lives e nenhuma delas é igual a outra. Nenhuma delas, né? O que vai surgindo dos assuntos, as coisas que eu vou pesquisando, as coisas que eu continuo estudando, inclusive com as meninas do grupo. Então, nunca é igual, porque o nosso judô é vivo, o nosso judô ele é fluido, né? O nosso judô ele tá aí para ser repensado o tempo inteiro, assim como o Jigoro Kano fazia. Né? Repensava o judô o tempo inteiro, sempre para torná-lo melhor. E a gente tem tudo, agora esse momento, principalmente, a gente tem tudo para fazer do nosso judô feminino um judô melhor, um judô mais unido, né? Um judô em que a gente possa levar para as pessoas mais conhecimento e principalmente essa questão do acolhimento. Né? Então temos muitas lives aí, nós temos esse compromisso de trazer mais lives sobre vários assuntos para a gente discutir com todo mundo. Né? Então, Lenita, espero que você realmente faça 1000 lives aí, com muito sucesso. E eu estou disponível aí para quem precisar de qualquer informação, qualquer coisa que eu não tenha falado, eu não vi se teve pergunta ou se teve alguma coisa que eu deixei de comentar aqui para as pessoas, mas eu estou muito satisfeita com o que eu pude trazer para a gente debater hoje aqui. Tá legal? Muito obrigada pelo convite e sucesso para o canal de vocês. Pro nosso, né? Todo mundo. Pro nosso canal. Então, eu só queria deixar o aviso de novo que se tem alguma mulher judoca que se interessou pelo grupo e tal, é só mandar uma mensagem pra gente no Instagram, que a gente manda o link para entrar no grupo. Só basta ser mulher e judoca, esses são os pré-requisitos. O resto é resto. E agradecer de novo, Gabi, dizer que a gente vai ter muitas lives por aí, a gente vai tentar criar aí uma metodologia para tentar abordar o máximo possível mães judocas, judô acima dos 30, começando o judô com mais de 18 anos e tudo possível. Então, muito obrigado, até a próxima, espero que não demore muito. E tchau, pessoal. Boa noite, Beijos. pessoal. Fiquem bem. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo, beijo.